Olá, amigo do canal Solilóquio. Vamos continuar nossa viagem pela linhagem de reis portugueses. No último vídeo, vimos as peripécias de Dom Sancho, segundo rei português. Hoje vamos falar do terceiro rei, Afonso II, filho de Sancho. Afonso II foi o filho varão mais velho do rei Sancho de Portugal. Ele nasceu em 1185, o mesmo ano da morte do seu avô, Dom Afonso Henriques I, rei de Portugal, que também foi o mesmo ano da coroação de seu pai, Sancho I. A mãe de Afonso II era Dulce de Aragão. Conforme mencionamos no vídeo anterior, Afonso casou-se em 1208 com Urraca, filha do rei Afonso VIII de Castela. Afonso era um rei doente, gordo e talvez fosse leproso. Afonso II tornou-se rei em 1211, com a morte do pai nesse ano. O testamento de Sancho II, seu pai, lhe deixou motivos para incômodo, já que o pai deixava para as filhas, as irmãs de Afonso II, castelo e o título de rainhas desses castelos com suas vilas ao redor. Isso podia representar um perigo ao território nacional, já que suas irmãs poderiam casar-se com reis de outras nações e deixar castelos no coração de Portugal para príncipes herdeiros de outras nações. Disposto a não permitir a divisão do reino, a despeito do testamento do pai, Afonso ordenou o cerco ao castelo de Alenquer, de sua irmã Sancha, e de Montemor o Velho, de sua irmã Teresa. Pedro Sanches, irmão imediatamente mais novo de Afonso II, auxiliava as irmãs nessa questão, e ele mesmo era auxiliado por Afonso IX de Leão. Pedro então apoderou-se de vários povoados em Trás-os-Montes com as forças do reino de Leão. Vale lembrar que Afonso IX foi casado com Teresa, uma das irmãs afetadas aqui nessa questão. O momento não era bom para Afonso II, porque a maior parte de suas tropas estava numa guerra santa contra os almohadas na afamada Batalha de Las Navas de Tolosa. Portugueses estavam auxiliando o reino de Castela nessa cruzada que foi convocada pelo Papa Inocêncio III. Não era uma batalha sem importância. Uma derrota ali poderia pôr em risco os reinos cristãos ibéricos face ao califado almohada e reverter a reconquista cristã. Mas foi vencido o inimigo mouro e, findada a batalha, Portugal e Castela se viram com uma força cruzada muito forte em suas mãos, o que fez o rei de Leão sossegar um pouco e deixar de acossar as terras portuguesas, devolvendo os castelos tomados. Afonso II agora poderia lidar com as irmãs sem muita interferência externa. Em 1214, o rei redigiu seu primeiro testamento. O que é notável nesse documento é que é um dos mais antigos documentos escritos em galego-português que se conhece. Pode parecer difícil ler esse texto, mas seu começo diz: em nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal. Em 1216, Afonso dá mais um passo em direção à centralização de poder da coroa. Ciente que seu pai e avô diluíram o poder da coroa por dar muitos privilégios à igreja e a alguns nobres, o rei Afonso II decidiu submeter todas as isenções de impostos ou doações de terra à análise de sua administração, reforçando a ideia de que o poder final e maior sempre é o da coroa. Essas ações foram chamadas de confirmações afoncinas. Um ano depois, Afonso II recuperaria Alcácer do Sal, nas redondezas de Setúbal, uma praça que seu avô havia conquistado, mas seu pai havia perdido na grande invasão do califado almohada que retomou o Alentejo. Nessa reconquista, o rei português fez uso de forças cruzadas, assim como seu pai e avô fizeram antes. Em 1219, o rei decidiu fazer a peregrinação a Compostela, tentando buscar a graça de uma cura. Nesse mesmo ano, o rei Afonso IX de Leão, ainda entendendo que os direitos de sua ex-esposa Teresa não foram respeitados pelo irmão dela, decidiu invadir e tomar Chaves. Aproveitando a sua ida a Compostela, que ficava lá na Galícia, dentro do Reino de Leão, Afonso II conseguiu a paz com Leão através do Tratado de Baronal. Um ano depois, iniciava as Inquirições Gerais, uma continuação das ações tomadas nas Confirmações Afoncinas. As inquirições consistiam em verificar em loco quais as terras da coroa que se encontravam na posse indevida do clero e da nobreza.
Isso não agradou Dom Estevão Soares da Silva, ao arcebispo de Braga, que já tinha apoiado as irmãs contra o rei e agora viu ainda mais motivo para a discórdia com essas inquirições nas terras da igreja. O bispo lutou usando as armas que possuía e excomungou o rei, o que foi depois confirmado pelo Papa Honório III. O rei então retaliou tomando os bens e as terras do arcebispo. Só que algumas dessas terras estavam em território galego, ao norte de Portugal, já dentro do Reino de Leão. Na sua ira, Afonso II ordenou a travessia de fronteira para atacar também essas outras terras do bispo, o que fez que, em resposta, algumas forças, sob as ordens do rei de Leão, atacassem o Entredouro e o Minho, chegando à Ponte de Lima, o que fez o rei português recuar nas suas ações. No fim desse ano, 1220, a rainha Urraca morreria aos 33 anos. Ao fazer a divisão dos seus bens em seu último testamento, em 1221, sabendo o rei que a Cúria Romana gostava lá de um dinheirinho, o rei Afonso designou a Roma 3.000 maravedis. Isso melhorou o ânimo do Papa, que no ano seguinte dirigiu uma bula ao arcebispo de Braga, autorizando a remover a excomunhão do rei. Honório III também dirigiu outra bula ao rei, tentando fazê-lo voltar atrás no exílio imposto ao arcebispo. Mas o tempo do doente rei Afonso se esgotava. O terceiro rei de Portugal faleceu em 1223, com 38 anos, e ainda excomungado. Afonso II foi um rei pioneiro no esforço de centralização de poder, algo de não pouca importância, já que Portugal e Espanha estavam entre os primeiros reinos a atingir a Idade Moderna de países com poder centralizados. Aguarde! Em breve o canal Etimo voltará para contar as peripécias de Dom Sancho II, filho de Afonso II, e o quarto rei de Portugal.